Oi meninas, vim ensinar para vocês essa maquiagem que fez muito sucesso para olhos gordinhos como o meu, ou pálpebra caída. Ela tampa bem a nossa pálpebra fixa e precisa de uma técnica para fazer esse olho. E eu ensinei para vocês nesse vídeo de forma bem rápida, uma maquiagem bem simples para você conseguir fazer em casa. Vamos lá? Eu vou começar hidratando a minha pele. Hidratei com um blend de essências, óleos essenciais, mas você pode usar o seu hidratante. Já usei muito hidratante Nivea e ele é muito bom, aquele do potezinho branco. A base que eu vou utilizar é a base do Boticário. Eu acho ela bem leve e eu uso ela no meu dia a dia. Eu também, gente, gosto de maquiagem bem suave. Eu não gosto daqueles rebocos não, sabe? Eu me sinto mais à vontade assim. Inclusive, eu até aplico a base em mim com a minha própria mão, porque eu gosto da camada bem fininha e também já é uma técnica para economizar a minha base, porque a esponjinha acaba que ela suga, né, um pouquinho da base. Eu aplico e vou espalhando com os dedos bem levemente mesmo. Eu evito cabelo, sobrancelha. Vou aplicando apenas na pele mesmo e com muita delicadeza para, por exemplo, se eu apertar muito os meus dedos, a pele pode ficar avermelhada. Se eu tiver com alguma espinha, ela pode se irritar mais. Então, eu trato a maquiagem com muita delicadeza. E onde eu acho que precisa de um pouquinho mais, por exemplo, ali no queixo eu estava com algumas espinhas, eu apliquei um pouquinho mais. Inclusive, na olheira, eu não aplico o corretivo. Já usei muito, viu, gente? Mas o que que eu acho? Eu acho que acaba fazendo uma camada muito grossa e as minhas linhas, que já passei dos 30, acabam realçando mais ainda. Então, eu uso a mesma base e faço uma outra camada bem fininha. E agora eu uso a esponjinha, né, para estar espalhando, para ficar bem fininho essa camada, bem sem nenhuma marca, nem nada. E vou pegando aquele restinho que ficou na esponjinha e vou espalhando no meu rosto, onde eu achar que precisa de mais um pouquinho, de mais alguma camadinha. Eu conserto ali logo abaixo dos olhos para eu selar, porque se ficar alguma linhazinha vai acabar ficando mais ainda. Eu usei o pó da Playboy, o número 2 e o número 3. Eu misturei os dois e fui aplicando com uma esponjinha. Eu aplico dessa forma aí, não gosto de aplicar com o pincel, não. Eu limpo com o pincel depois. Eu gosto assim, gente, porque faz a minha maquiagem durar muito tempo. E essa forma de aplicar sela bem, então assim não deixa a pele ficar abrindo. Depois eu venho com esse pincel de pó e vou tirando todos os pozinhos que ficaram soltos ali. Eu gosto muito dessa pele. Agora, gente, eu vou vir com o pincel de contorno, da pontinha da orelha à pontinha da boca, de forma que quando eu olho de frente, esse contorno não aparece. E é sempre um pó, gente, mais escuro, 2 tons da sua pele. Não precisa especificamente de comprar um pó para contorno. Então, eu estou usando o pó um pouquinho mais escurinho do que a minha pele, 2 tons. Vim com blush. O blush, gente, ele você aplica se encontrando com o contorno, tá? Não é em cima nem abaixo. Os dois se encontram. É uma harmonização perfeita. Coloco um pouquinho no nariz também ali, para dar um ar mais infantil. Eu gosto. Contornei o meu nariz e agora eu venho com iluminador, bem na frente das bochechas e subo em direção às têmporas. E aí a gente vai iluminando o que a gente quer que apareça. Por exemplo, o arco do cupido, eu aplico e dou aquela esfregadinha para realçar esse brilho. Olha como fica diferente. Já vou para as sobrancelhas. Usei a pastinha da Suellen SM06 com um pincelzinho chanfrado e também, mais uma vez, delicadeza. A minha sobrancelha ela já tem um pouquinho de micro e aí eu vou aplicando bem pouquinho, só onde realmente precisa. O iniciozinho eu gosto de deixar também suave, então eu não aplico muito, só vou com o restinho que está no pincel e dou aquela esfumada no início. Gosto muito desse efeito. Do meio da sobrancelha para trás ela ficar um pouquinho mais marcada, não muito, e no início mais esfumadinho. Acho mais natural e é assim que é a nossa sobrancelha naturalmente, não é mesmo? Olha o quanto fica legal, gente. Agora a gente vai para os olhos, as pálpebras caídas, as temidas pálpebras gordinhas. Pego uma sombra líquida marrom, aplico
apenas na pálpebra fixa. Veja que eu não subo muito. Inclusive, essa sombra poderia ser uma sombra em pó, ou poderia também ser um batom líquido que eu uso muito. Aí eu pego um pincelzinho, gente, um pincel pequeno, porque o meu olho é pequeno, e espalho essa sombra apenas ali na bolinha do meu olho. Olha só como que fica. Eu vou olhar bem de frente e você vai ver, olha só, eu apliquei só onde é a pálpebra fixa. E aos poucos eu vou pegando essas bordinhas e vou desmanchando e subindo elas. Só que eu vou subindo elas esfumando bem. Agora eu troquei de pincel, peguei um pincel limpinho, um pincel um pouquinho maior e vou esfumando apenas nas bordinhas dessa sombra. Por quê? Porque é ali que eu quero clarear, é ali que eu quero esfumar, é ali que eu quero que o meu olho dá aquele up, dá a impressão que é um olho mais alto, mais arqueado, entendeu? Não preciso de ficar esfregando muito perto do cílio, onde eu quero que a sombra fique um pouquinho mais escura mesmo, entendeu? E olha só a mágica acontecendo. Esfumar, esfume como se não existisse o amanhã. Olha o quanto vai ficando bonito e olha a diferença de um olho para o outro. É surreal, gente. A maquiagem, ela realmente transforma, ela nos empodera. E esfume, 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 até você achar que precisa você esfuma mais. Agora eu peguei um pouquinho de sombra e vou selar, porque eu quero dar uma escurecidinha nesse esfumado. Peguei uma sombra também chocolate, pode ser a sombra da sua preferência, e fui selando essa sombra líquida. Não é necessário, se eu quisesse ela mais clarinha, eu poderia ter deixado daquele jeito, mas eu preferi dar uma escurecidinha e achei que ficou bem melhor. Já passei para o outro lado. E aí, gente, como eu fui fazer para mostrar para vocês nos 2 olhos que eu queria mostrar a diferença, esse olho, ele ficou um pouquinho marcado. Então, eu tô tentando tirar muito essa marcação e ela não tá querendo sair. Eu vou pegar um pincelzinho, o mesmo que eu apliquei a sombra, e vou forçar ali bem na pálpebra fixa. E vocês vão ver que vai dar uma espalhadinha. Olha só, peguei o pincelzinho que eu apliquei a primeira sombra e agora eu vou conseguir tirar um pouco essa marcação. Mas a minha dica é que se você for fazer em casa, faça um olho de cada vez, entendeu? Facilita mais e não deixa marcar o seu olho. Eu acho que deu tudo certo aí. Pronto, agora eu vou pegar a mesma sombra e vou passar embaixo do olho. Eu não passo na linha d'água. Meu olho, gente, ele irrita muito fácil. Olha só o quanto ele já está um pouco vermelho só de ficar perto das luzes. Então, maquiagem para mim tem que ficar bonita e tem que ficar confortável também. Se eu passar dentro do meu olho, eu vou ficar desconfortável, meu olho vai lacrimejar e para mim já não funciona mais. Peguei a sombra para selar lá embaixo do olho e esfumei também. Agora eu voltei, estou acertando os 2 olhos para eles ficarem iguaizinhos. Com a mesma sombra, agora também eu peguei um espelho, né? Para cuidar dos detalhes, que até então eu estava olhando no celular. E fica melhor eu olhando no espelho para mim, porque eu vejo mais real. Peguei uma sombra de cor neutra, cor rosé bem clarinho. Poderia ser o meu pó compacto também. E estou ali fazendo o cantinho com um pincelzinho com as cerdas bem macias. Poderia ser um glitterzinho aí, se fosse um evento noturno também, ia ficar maravilhoso. É só para dar um acabamento, tá, gente? Esse clarinho aí no início do olho. Você poderia também estar usando sem esse acabamentinho aí. Mas eu gosto, eu acho que fica muito bonito. E quando você dá uma piscadinha, fica aparecendo assim a transição de uma sombra para outra e fica bem legal. Dei um iluminadinho lá perto da sobrancelha e agora eu já vou para a máscara. Como eu disse que essa é uma sombra bem, uma maquiagem bem fácil, eu não delineei, né? E eu já estou indo para a máscara de cílios. Estou usando a máscara aqui, a longa. Eu não gosto também de cílios muito grossos, volumosos. Eu gosto deles mais longos. E agora eu tô mostrando pra vocês a diferença de um lado com cílio e o outro sem cílio. Cílio não, máscara. E agora eu vou pro batom, gente. Eu passo o batom com o dedo mesmo. Estou usando um batom mate e vou pegar um pouquinho de um gloss e misturar. Passo com o dedo porque eu não gosto de nada muito marcado.
Misturei 2 batons que estão na minha cartela de cores, que é um rosa bem clarinho, a minha cartela de verão claro. E olha só o resultado. Eu amei, ficou uma boca bem suave, nada marcado. Depois eu vim com a aguinha. Agora eu vou ensinar vocês a transformar essa maquiagem, que pode ser usada em qualquer horário, numa maquiagem noite. Então vamos lá, eu peguei uma sombra, que é o Chroma Cake da MAC preto. Peguei a mesma aguinha que eu bati no rosto para dar aquela suavizada na maquiagem e fixação. E peguei um pincel bem pequenininho de esfumar também e fui aplicando bem próximo do meu cílio, esfumando e subindo em direção à sobrancelha. Mas tem que tomar muito cuidado, gente, porque ele não pode ultrapassar o nosso esfumado. E quanto mais em cima, mais a sua mão tem que ficar mais suave para ficar bem mais esfumado. E olha a diferença já de um olho para o outro. Realmente, gente, fica uma maquiagem bem mais noturna. Olha isso, tanto que realça. É muito lindo. E também eu vou pegar essa mesma sombra e vou esfumar abaixo dos meus olhos para deixar esse olho mais marcado ainda. E essa é o que dá o tchan, né, de uma maquiagem profissional. É o esfumado. Então, quanto mais você conseguir esfumar, mais lindo vai ficar, mais profissional vai ficar. E olha só, gente, finalizei, ficou perfeito.